Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Turma, podcast de hoje, um assunto super interessante para todos nós que vivemos na rede. Não na rede, se bem que como baiano e até morando aqui em Manaus, quando a gente fala na rede, né, Luizinho, né? A primeira coisa que eu pensei foi ficar de bubuia na rede. Viu essa imagem? Cara, ficar de bubuia. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a influência dos padrões e estilos disseminados pela internet. Momento de transformações, explosão de sentimentos, profusão de hormônios, crises, anseios, medos, desejos e euforias, ciclos de desafios. Ao longo das histórias, os jovens encontram paradigmas que perfazem um elo com o contexto sociocultural de uma época. No século XXI, um dos fatores que mais refletem na vida é o comportamento dessas gerações. Certamente a experiência com as redes sociais. O perigo é a determinação dos padrões e estilos, que, quando trazidos para a prática de cada um, são, na verdade, uma perspectiva alterada que pode se tornar um objetivo para muitos. Mas tentar ser uma cópia do que se vê na internet acaba sendo um preço alto a pagar. Então, tendo dito isso, a gente já entendeu que às vezes a gente está no Instagram, está olhando aquilo dali e está achando que realmente aquela é uma vida, é a vida das pessoas e não é. A gente vem desmistificar isso e falar um pouquinho sobre como a saúde mental é afetada com essa história toda. Para falar em saúde mental, trouxe a Aline Jaldi, que é psicóloga, faz psicologia com humor e leveza e ajuda você a ser a sua melhor versão. Aline, muito obrigado. Lembrando, Aline, minha co-host de luxo para todos os assuntos de saúde mental, Aline. Que honra! Oi, gente, tudo bem? Uma honra estar aqui novamente, falando de um assunto tão importante e tão atual. Olha, e do lado, Luiz Eduardo Leal, que quando eu falei a primeira vez que a gente ia fazer, ele falou, rapaz, mas o que eu vou ajudar você? Mas na realidade, assim, por ele trabalhar com marketing, por ele ser um mais nessa área, nas redes sociais, é interessante a gente saber o que tem por trás. Tanto o que as pessoas fazem, você faz tudo eticamente, mas a gente sabe que em mãos que são pessoas mais escusas, podem usar também para essa parte que é não tão boa. Ele é co-founder, né, da Rumo Marketing Business e colunista da Rádio CBN também. Seja muito bem-vindo, Luizinho. Muito obrigado. Tu falou quase como se fosse o tio do Homem-Aranha lá do... Em grandes poderes tem grandes responsabilidades, né? Porque é exatamente isso. Tu tem uma plataforma gigante na mão. Se tu vai pro bem ou vai pro mal, é a tua decisão, é a tua consciência, são os seus valores. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá, para falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Antes da gente começar, a gente tem que faturar para o Jeff Podcast existir. O Hospital Checkup é o hospital que é o queridinho de Manaus, ele está no coração da nossa cidade, no bairro de Adrianópolis, e você tem que saber sobre a humanização de toda a área. Não adianta só ter tecnologia que ele tem, não adianta só crescer um hospital daquela forma que ele cresceu, se a gente não tiver uma equipe de enfermagem e médica humanizada. O Hospital Checkup você não pode deixar de ir lá quando precisar. E IBK é o nosso carro de aluguel, desapega, já há 10 anos que eu estou com a IBK, aluguei o primeiro carro, chegou no final do primeiro ano, achei que não estava legal, quis trocar de carro. Imagina a sua dor de cabeça de você simplesmente ter que vender seu carro depois de um ano para trocar e comprar outro. Imagina a grana que você ia perder. Já com carro de aluguel você não tem isso, você simplesmente vai lá, entrega a chave, pega outro carro na mesma hora. Então, IBK desapega. E Graco Viagens, Graco, destino de viagem para todo mundo. Eu sempre bato muito nisso, eu não gosto de viajar e sempre ver mais do mesmo. Viajar para os Estados Unidos e chegar num local onde você nem inglês você consegue falar, porque está todo mundo falando português com você. Então, Graco Viagens, ele ajuda você, ajuda a sua família a fazer aquela viagem dos sonhos, fugir do que é do turistão e você aproveitar muito mais para onde você foi. Então, Graco Viagens é o nosso patrocinador. Turma, vamos lá. Depois de tudo isso, eu acho que eu queria começar primeiro com a Aline e falar exatamente que, ao querer se encaixar em modelos que na maioria das vezes não serve, né, para todo mundo, o jovem ele fica suscetível a amargar desgastes emocionais graves. Isso chega no seu consultório, é balela só do que a gente está falando? É verdade, é verdade.
Os jovens, eles estão se comparando demais, eles criam uma vida perfeita que eles precisam atingir, uma meta, né? Você tem metas pessoais, desde, fulano já está 5 horas da manhã, fez 5 quilômetros, a metas de relacionamento, que vem na mídia, né? Vidas perfeitas, né? Maravilhosas, cheias de coraçãozinho, corpos perfeitos, profissionais muito bem resolvidos com as suas profissões. Então, tudo isso, toda essa comparação, ela afeta muito, muito as pessoas. Não só os jovens, todos, né? Todos nós. Essa comparação, ela traz tanta ansiedade para você ir ansiando por novas coisas, você nunca ficar satisfeito pelo que você tem, que pode causar depressão, pode vir à tona alguns outros transtornos mentais. A ansiedade, ela é algo que é uma porta de entrada para vários outros transtornos. O jovem hoje, ele se preocupa muito com o que ele vai passar, com o que ele vai postar, com o que ele vai... com a imagem que ele vai estar ali colocando para os outros, e se preocupa muito menos com quem ele é, quais são os seus valores, o que move ele, qual é o combustível para ele, o que ele gosta de fazer, o que realmente vai deixar o brilho dele, né, nos olhos. Então, as pessoas hoje elas estão muito mais focadas em se adequar aos padrões da mídia social do que olhar para si. Ô Luiz, eu assisti outro dia e eu achei super interessante. E eu guardei para trazer hoje para conversar com você, já que é especialista na área. O marqueteiro que fez a primeira propaganda de margarina, e o pensamento naquela hora, ele falou que era o seguinte: aquela coisa perfeita da família toda sentada na mesa, todo mundo... na época não existia nem celular, né? De repente estava dando um celular. Mas, cara, aquela coisa de sonho. E ele falava na entrevista dele, falava muito que é o seguinte: quando a gente vai falar sobre marketing, quando a gente vai falar sobre venda, a gente vai entender que a gente bota um sonho, um mundo, que é o que a gente sonha ter, certo? E ele falou assim: poxa, eu botei a família margarina, e hoje em dia as pessoas começaram a jogar qual é a real. Hoje em dia as propagandas é cada um no celular. Só que aquilo dali era um desejo que se almejava, e que a percepção dele é que as pessoas até pararam de sonhar. Que não só o valor que existia do marketing como marketing, mas também de um sonho, porque as pessoas, a gente vive de sonhos. Se a gente simplesmente toda hora só vir a vida que é tão ruim quanto a nossa, eu não tenho desejos e eu não posso sonhar. Filosófico isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, eu acho que a gente pode resumir isso aqui de uma forma bem simples. Existem duas formas de a gente andar pra frente. Ou uma cenoura atrás ou uma cenoura na frente. Resumidamente é isso. E a gente precisa desses dois motivadores. Uma cenoura atrás nada mais é que, cara, fazer uma dívida, um boleto atrasado. Cara, isso aqui é a melhor coisa pra tu fazer, ou um projeto. Motiva, rapaz... Um boleto atrasado é maravilhoso. O banco te ligando toda hora é maravilhoso. Eu não vou nem falando de agiota, mas... assim, tu pegar e dizer assim, cara, eu vou fazer uma aposta um pouco maior. É importante. Mas não só o lado negativo, é importante ter um lado positivo. E esse lado positivo que nessa brincadeira aqui da cenoura na frente, de tentar buscar alguma coisa, é tentar buscar alguma coisa que você não tem, que lhe falta e que você quer almejar isso. E tudo bem, pô. E tudo bem. O grande ponto aqui é que tem fiscal de tudo hoje. Tem até fiscal de sonho. Mas, enfim. Não, isso aqui tu não pode sonhar, porque isso aqui não serve pra você. Não é isso, cara. Mas, cara, é importante sonhar. E aí, o que as marcas elas fazem? Em cima de um padrão do sonho dos clientes, eles potencializam isso através da comunicação. Então... vamos pegar aqui um salão de beleza. Em vez de eu vender um salão de beleza como corte, chapinha, escova e tudo mais, eu vendo a consequência disso. E a consequência disso pode ser uma autoestima, uma mudança o começo da mudança de uma mulher, que normalmente começa... eu venho acompanhando bastante, toda vez que eu vejo grandes mudanças de cabelo, corte de cabelo, até coloração de cabelo, eu sei que está acontecendo uma mudança muito importante na vida dessa mulher. Então, é isso que é importante. E tudo bem, cara. O grande ponto aqui cara, como que a gente potencializa o bem?
Ponto. Como a gente potencializa o bem? Porque se a gente abre o Instagram, a gente tende a ter muita coisa negativa. Se a gente vê a televisão, né? Mano, assim, é negativo. Como que a gente consegue colocar mais coisas boas na nossa comunicação? E isso que é do caramba, porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente consegue atrair, porque é o diferente, e não só pelo lado negativo. Ô, Aline, a minha pergunta para você é exatamente essa, porque quando a gente vai falar sobre o que a gente tem de desejo, eu acho que vocês vão concordar comigo, dentro da internet, ou até dentro da... Vou dar um exemplo, cara, que mudou a minha vida 1000%. Existe um programa de dia de domingo, final de dia de domingo, na televisão, na maior televisão TV do Brasil, que, cara, começa a desgraça, e sequestro, estupro, não sei o quê. E a minha vida, minha segunda-feira começou a ficar melhor quando eu parei de assistir. Porque você entra em sintonia com aquilo dali. Só que assim, aí, Aline, você que é especialista, pergunta assim, aonde que está a saúde mental tão ruim que as pessoas não conseguem entender que o que é colocado ali é algo para você, de repente, ser um espelho do que você vai querer, mas você tem uma ambição. E as pessoas entendem errado a ambição. Acham que a ambição é ruim. Não, a ambição... Uma coisa é você querer correr atrás, não é você querer que a pessoa não tenha, que é inveja. Então, ambição e inveja são coisas diferentes. Aonde é que foi que esse ponto de corte aí diminuiu tanto que as pessoas estão achando que realmente, como você falou, que aquele casal que eles acham que é perfeito, na realidade já estão para se separar. Isso quando cada um já não tem uma vida solo e ali na internet só aparecem sozinhos. É complicado. Mas assim, vamos falar sobre você se alimentar, sobre coisas boas, né? Isso fala muito sobre autorresponsabilidade. Eu escolho o que eu vou assistir, eu escolho o que eu vou seguir, eu escolho o que eu vou ver. Isso só eu posso fazer, tá no meu controle. O que o outro vai postar não tá no meu controle, mas o que eu quero ver, assistir, me alimentar, tá no meu controle. Tem vários estudos já comprovados cientificamente que como eu me alimento a minha mente, automaticamente é como as minhas células vão ser alimentadas. Afeta meu sistema imunológico se eu ficar assistindo tragédia, notícias ruins, guerras, mortes, coisas pesadas, né? Então, afeta diretamente. Não tem como eu me blindar disso, mas tem como eu escolher não ver isso. Como você falou sabiamente, eu escolhi não ver mais esse programa porque eu percebi que eu ficava carregada para começar segunda-feira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quando você você tem uma percepção muito boa de você mesmo, mas você modela alguma coisa legal para você. Eu posso dar um exemplo recente? Vou dar um exemplo recente. Vamos falar aqui das meninas das Olimpíadas, né? Da ginástica olímpica. A Rebeca Andrade, você tem um vídeo dela falando, eu faço terapia desde os 13 anos de idade, eu sei o que me faz bem, o que não me faz bem, o que eu gosto, o que eu não gosto, aonde eu vou focar minha energia. Ela modelou um pouquinho os artistas, né, da ginástica olímpica, os atletas da ginástica olímpica que ela admira, modelou, mas ela fez o próprio caminho dela, com as condições que ela tinha, dentro do controle dela. Então, ela não olhou aquilo para se comparar e ficar se sentindo mal. Ela olhou aquilo, tirou o que tinha de bom daquilo e seguiu em frente. Então, eu acho que é bem por aí. Quando você tem percepção muito boa de você mesmo, e você sabe o que você quer, aonde você quer chegar, quem você é, o que funciona para você, o que não funciona para você é muito importante. O que não funciona para você também. Quando você olha algo que você admira, você... Olha, legal isso daqui, é uma inspiração para mim, vou usar isso como uma coisa positiva para eu alcançar. Então, isso é um exemplo. As meninas da ginástica, você viu lá, a Simone é a referência dos Estados Unidos, a Rebeca estava ali sendo reverenciada por ela. Por quê? Porque ela fez o caminho dela, ela é admirada, ela se inspirou ali também, uma inspira a outra. Né? A Simone, ela até falou um vídeo que a Simone perguntava, e aí, você vai fazer a pirueta tal? Você vai fazer não sei o quê? Ela, não sei, né? É muito autoconfiança, autocontrole, mas, cara, mas melhor do mundo tá me perguntando. Eu podia, assim, claramente me deixar levar, mas eu sei quem eu sou e onde eu quero chegar, e isso não me afeta. Eu acho que hoje as pessoas, graças a Deus, os jovens estão me mostrando isso aí cada vez mais, que eles, quanto mais eles têm autoconhecimento, eles percebem a importância da saúde mental, do se olhar, mais eles têm controle sobre o que eles querem para o mundo e fazerem um mundo melhor para eles e para o outro.
Então, eu acredito nisso. O que eu queria perguntar para ti, Luiz? Eu sei que a gente tem esse mundo de fantasia e isso é bacana, isso é interessante. Você vê alguma coisa que você gosta e que você vai almejar e você vai atrás. Mas existe também, e eu me senti uma vez na necessidade de mostrar o seguinte: para aquilo tudo acontecer, cara, existe um background, existe algo atrás. Então, na vez que eu fui para Recife para palestrar para quase 5.000 pessoas e as pessoas glamorizaram tudo aquilo, eu me senti tão pressionado de vir no Instagram para dizer assim: turma, dá um minutinho, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para eu e minha mulher tem que ficar com os meninos, pega menino, leva menino, os meninos ficam tristes porque o pai não está no final de semana. O voo é de madrugada, você não dorme, você chega com olheira, você chega cansado, você volta mais cansado do que você foi. Então, assim, onde você vê que, quando a gente vai falar agora especificamente sobre influência, que estão influenciando toda uma geração, qual é o contraponto que a pessoa tem que ter naquele momento, já que ela tem um poder muito grande de uma comunidade? Eu acho que eu vou complementar aqui que já foi falado sobre que o primeiro passo de qualquer tipo de escolha do que consumir vai de se entender, né? Essa é a primeira coisa mais importante. Só que vamos ser bem honestos. Vamos pegar aqui. Tu tem quantos anos? 29. Tu já sabe o que tu quer da vida? Agora desce mais. Alguém de 19 anos. 10 anos mais nova. Cara, tu pergunta, tu não sabe. E é uma pressão de o que tu quer, o que tu quer, o que tu quer. É uma pressão muito grande, pô. Mas a melhor forma de você saber o que tu quer não é responder essa pergunta. É responder o que tu não quer. Cara, isso faz uma diferença gigante. Então, o que eu não quero ser? Eu não quero ser isso. Pronto. O que sobrou? Eu vou ser isso. É mais fácil. É muito mais fácil. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Quando eu tava no colégio, eu tava... passei tava no terceiro ano, 16 anos, para 15 anos para passar no vestibular, e entrei na faculdade com 16. Cara, com 15 anos eu tinha que escolher a minha faculdade, pô. Eu tinha todas as opções, eu falei, cara, eu não sei o que eu quero. Então, o que eu não quero? Eu não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Não quero ficar o dia todo no escritório, não quero ficar na frente do computador e ficar usando jeans o dia todo. Hoje eu faço isso, mas tudo bem. Mas... Pagou a língua. Não é total, né? Mas qual foi o grande ponto? Ok, eu não quero isso e eu quero sobrou essas opções. Nessas opções eu escolhi educação física e segui a educação física. Show, foi lindo a trajetória toda. Então, quando você sabe o que você quer, baseado no que você não quer, aí a gente vai para um segundo momento. Que tu vai escolher as coisas que vão te agregar para onde você quer chegar. Cara, isso é potencializador. Tu vai começar a escolher pessoas que vão te agregar, amigos, tu vai começar a questionar amizades de colégio, de faculdade, de família, vai questionar tudo isso. Questionou, filtrou, balançou, o que sobrou, cara, segue isso, pô. Beleza, comecei a desenvolver essa linha de pensamento, começa a gritar isso nas redes sociais. Cara, vai ter gente que como eu comentei, vai ter fiscal de verdade. E das verdades, e tem fiscal de tudo, né? Então, mas isso aí tá errado. Não é bem assim, mas, cara, funciona pra mim. É a minha verdade. Só que a exposição da nossa verdade baseado num ponto de vista, cara, é difícil pra caramba, pô. Quando a gente sustenta um ponto de vista, eu não tô nem falando do ponto de vista político, ideológico, religioso, é ponto de vista, vamos lá, eu sigo uma linha de marketing tal, que poucas empresas aqui em Manaus seguem. Cara, eu sou questionado por todas as outras, pô, e tudo bem, pô. Quem vai dar a verdade vai ser o mercado. Beleza, agora, a construção de comunidade é a coisa mais linda, porque tem gente que vai se identificar. E quem quer se identificar vai querer olhar e ver. Essa pessoa está onde eu quero. Eu sei que eu estando do lado dessa pessoa, eu vou acelerar o que eu quero, aonde eu quero chegar, porque ela já sabe o caminho, pô. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma comunidade. A gente tem duas comunidades aqui dentro do Hub. A gente tem uma comunidade com um ticket mais alto de 3.500 por mês, que
são empresas grandes empresas. Mas eu tenho de pequenas empresas. São 60 microempresários que fazem uma formação. Ontem, o que a gente fez? Ontem a gente trouxe o William do Ataque para conversar com eles, cara. A galera, caraca, eu tô conversando com o dono do Ataque, não sei o quê. Pra mim mano, eu ligo, e aí, William, tranquilo, é amigo. Mas pra eles sabe? Então, tem gente que vai se adequar. Cara, são em Manaus 2,5 milhões de habitantes. No Brasil, mais de 200 milhões de habitantes. Cara, sério, que não tem meia dúzia de pessoas que pensam ou se vão se encaixar com você? Tem, pô. Só precisa gritar. Só que as pessoas têm um potencial tão grande, tão grande, tão grande, que elas ficam com medo de se expor. Agora, lembra que eu falei sobre a cenoura atrás? Rapaz, pega um boleto e diz assim, cara, eu quero pagar esse boleto. A melhor forma de pagar esse boleto, aí pensando em marketing, cara, é se expondo e colocando exatamente o que você acredita. Porque o cliente vai chegar para se conectar com o que você acredita. Aline, tem uma coisa, e aí o pensamento é meu, tá? Ainda não li nada, não fui atrás disso. Mas a minha visão, vamos dizer, eu como professor hoje na universidade, eu vejo que existem aulas sobre o assunto que eu vou dar na internet com pessoas que são muito melhor do que eu. Que dão uma aula muito melhor ou que têm um know-how melhor do que o meu. E eu começo a entender que, da mesma forma para os meus alunos, é a forma que eu posso falar para as pessoas que estão consumindo redes sociais. A gente tinha que ser mais um curador. O curador, exatamente, nós vamos falar como pais, da gente dizer assim, meu filho, olha, isso aqui é legal para você ver, isso aqui não é legal, isso aqui vai te engrandecer, isso aqui não vai, entendeu? Lógico, dá liberdade de algumas coisas dele, mas eu entendo, é como o Luiz falou, a gente tinha poucas opções de fazer de medicina, não, de fazer faculdade, era, olha, você para ganhar dinheiro você tem que ser advogado, ou médico, ou engenheiro, o resto, eu tenho certeza que, quer dizer, tenho quase certeza que quando você falou que quando você foi pela educação física, teu pai pensou, cara, vai morrer de fome, filho, tem certeza disso? Né? Assim, pessoas próximas de mim questionaram, minha mãe e meu pai nem tanto, porque eu fui, a escolha foi realmente porque eles são formados, mas, pode concluir. Não, e aí o meu pensamento é isso, tem uma coisa que a gente não pode ir contra, é o seguinte, tem isso aqui, cara, tem o tablet, tem o celular, tem as redes sociais. Você acha que seria muito mais importante nós, como pais, entendermos que a gente tinha que ser o curador dos nossos filhos do que realmente só dizer sim ou não? Com certeza, até porque a geração dos teus filhos é do meu filho, dos meus filhos, né? Que um é muito bebê ainda, mas o outro de 6, sim ou não resolve, não é o suficiente para ele. Eu acho que a gente precisa entender que o mundo mudou. As demandas mudaram, existe muito acesso à informação e que a gente tem que ir podando ali, liberando as coisas de uma forma com base no que eles podem ou não podem, é nossa responsabilidade, mas ser o mediador ali das informações que eles vão receber depois do mundo, da escola, dos coleguinhas, do que eles virem, né? É importante a gente assumir essa posição. Porque, como você falou, as informações elas estão aí, mas como a gente vai explicar elas, como a gente vai ajudar o caminho para que ele entenda o que é bom, o que é ruim, escolha sabiamente, já é o que o pai e a mãe têm que fazer. Porque quanto mais sim ou não, mais vontade de pesquisar, de ir atrás, de outros sim ou não eles vão ter, e eles podem buscar em lugares que não são legais, né? Eu digo que meu pai, ele estava à frente do tempo dele. Meu pai, ele fez ontem 72 anos, e ele é árabe, libanês, veio para o Brasil, fugiu da Guerra Civil, e se apaixonou pelo Rio de Janeiro, começou a trabalhar numa joalheria, falando árabe, e conquistou a sala de vendas, né? Como um bom sangue fenício ele tem. E aí meu pai, eu tô falando sobre ele agora porque meu pai, ele me educou assim. Ele nunca me bateu, ele nunca me deixou de castigo, ele sempre conversou e foi essa pessoa, né? Essa pessoa que
ficava ali dando informações, falando, olha, isso aqui, o caminho disso daqui, a consequência é isso daqui é a consequência disso daqui, o que você vai escolher? Precisa pensar bem, né? Então, eu tô aqui te dando as opções, presta atenção, como é que você vai, depois não chora, né? Então, meu pai sempre foi muito assim comigo, na educação dele, né? Podia ser machista, podia ser muito, né, durão, você tem que fazer isso, aquilo, mas não, ele sempre foi de conversar, ser o curador mesmo. Então, o que eu percebo? Eu percebo que esse tipo de abordagem, para mim, funcionou super bem, mas nem tinha tanta informação como tem hoje, mas para os dias de hoje, elas vão ecoar muito melhor na cabeça das pessoas, dos jovens, do que você ser muito incisivo no ensino, não. Eu acho que tem um ponto aqui, eu acho que é importante. Tem um cara que eu quase consegui trazer ele pro meu evento. Quase consegui trazer ele. Deu questão de agenda de dias. Maurício Meirelles, o humorista. Ah, maravilhoso. Cara, ele tem um quadro no stand-up dele que é Conversando com Geração. Cara, é sensacional. E ele fala uma parada, cara, de verdade, esse cara... eu vou conseguir trazer ele em 2025. Mas o que ele fala? Ele comenta uma coisa, que essa geração, ela menospreza todas as gerações. Só ela que é boa. Não é diferente da nossa. A nossa também, quando a gente olhava pra cima, os velhos, mas agora a gente, e vocês, eu daqui a pouco também, se der tudo certo, no futuro eu vou ter um filho, mas, cara, a gente potencializou eles terem a verdade deles. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Qual é a música que tocava no carro do seu pai? Papai, ele gostava muito do Elton John. Pronto. Elton John. Pronto. Só que hoje, tu colocar uma música no carro, não os seus filhos, mas Sim. a galera tá ouvindo a música deles, as crianças estão ouvindo a música delas, e não estão ouvindo um referencial. E eu não tô falando só de música, eu tô falando de, cara... Eu coloco o celular, fico no celular e eu não tô ouvindo. Coisas que a gente fazia, sabe? De, eu tô aprendendo ouvindo. É a melhor forma de aprender, é ouvindo, cara. Tu tá ouvindo, vendo, aprendendo pelo exemplo, como é o comportamento, como deve ser, e não o celular. Então, hoje tá muito mais potencializado. Na minha opinião, muito em função do celular com o fone de ouvido, com cancelamento de ruído. Rapaz, isso aqui é... Maravilhoso. Então, tenta pensar o seguinte, se a gente não tiver próximo da galera para mostrar outra realidade, que não a realidade da bolha, e a rede social tá amplificando a bolha, Exato. porque eu sigo, eu vejo, todo mundo é de direita, todo mundo é de esquerda, então todo mundo é igual. Não, cara... todo mundo é diferente, pô. E tudo bem. Só que a galera, não. Se eu sou vegano, o mundo todo que eu sigo é vegano e todo mundo é vegano. Ei, não é assim, pô. Sabe? Eu queria perguntar exatamente isso pra ti, Aline, sobre o efeito bolha. Eu vi redes sociais, o documentário da Netflix falando exatamente isso. Você começa a procurar o que você gosta, vão sempre te mostrar mais do mesmo. E acaba que você, é o que o Luiz falou, você acaba achando que a sua verdade é a verdade absoluta. Outra vez eu brinquei, olha uma discussão entre amigos, porque um amigo meu falando assim, poxa, mas a gente assistiu a pequena sereia, que a nova era negra, falou assim, poxa, mas sempre foi branca. E aí eu falei assim, cara, mas eu sou baiano, minhas sobrinhas, minhas primas todas são negras, e ela se vê ali como uma sereia negra, é importante. Aí veio uma outra pessoa, uma terceira visão, foi o seguinte, sereia não existe. Olha só, cara, a gente tava brigando se a sereia era branca ou era negra. E aí chega alguém e fala, ei, lembra uma coisa, sereia não existe, cara. Então assim, como é que você vê o quanto que... Quando a gente vai falar sobre a bolha das redes sociais, elas vão te contaminando, porque para mim acaba sendo uma contaminação, porque elas só mostram as suas verdades, e você acha que sua verdade é a verdade universal. É aí que entra o bom senso, né? Que infelizmente, cada vez mais, com essa bolha, é difícil olhar.
E aí eu digo para vocês, meus amigos, vocês, por favor, tenham vida social fora da internet, porque a internet, ela te come, ela te engole vivo, ela tem esse poder de você se você não tomar cuidado e usar ela para o bem, como o Luiz falou, ela tem o poder de te contaminar, de você achar que você tá nessa bolha, essa bolha é a certa e qualquer outra coisa é errada. Não, eu vou dar um exemplo. A galera que acredita que a Terra é plana. Mano, de verdade, assista qualquer podcast dessa galera. Com mente aberta. Tu começa a assistir, tu diz, rapaz, ele tem razão. Aí tu entra numa noia de, mano, sério que eu tô acreditando nisso? Porque ele fala com tanta verdade, com tanto entusiasmo, um brilho nos olhos que... É porque é a bolha deles, pô. Só que é exatamente isso. Se tu não sair da internet e viver com outras pessoas, cara, não vai dar certo, pô. Não dá. Você fica com uma pressão, vamos dizer assim. Você tem uma pressão para se anular a sua autenticidade. Anular o seu senso crítico. Imagina, você fica com essa pressão para entrar nas conformidades do grupo, da comunidade, do que você está seguindo ali. E aí você para de pensar, ter senso crítico, pensar por si mesmo e se questionar e começa a entrar nessa vibe, nessa onda. E qualquer coisa que vier contra isso te deixa pilhado. Gente, a maior prova disso foi o que a gente viveu agora na pandemia, no lado esquerda e direita. As pessoas estavam cegas, nenhum lado é perfeito, não existe perfeição. As pessoas, elas estavam loucas, brigas familiares, pessoas que não se falam mais até hoje por causa disso. É muito complicado, é muito sério. Se você não tem bom senso, não tem senso crítico, se você não começa a se questionar, você vai para esse caminho aí e ele não tem. Você sabe que eu fim. estava lembrando até, meninos? Eu lembro que eu gosto na minha rede social, eu vou seguir pessoas que sejam de direita e esquerda, eu vou seguir vários caminhos, várias coisas, porque eu gosto da pluralidade. E eu acho interessante que os meus amigos que são de direita acham que eu sou de esquerda, os meus amigos que são de esquerda acham que eu sou de direita, e eles não conseguem entender que existe um meio termo de tudo. Eu acho que a gente tem que ter bom senso de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente vê, porque a gente sabe que as manipulações... Hoje em dia, com o IA, meu amigo, acabou. Pode pegar qualquer um da gente aqui e fazer um vídeo e, sei lá, postar que a gente está correndo nu aqui na rua e as pessoas vão achar que é verdade, porque o IA consegue já fazer uma coisa dessa. E isso é muito, muito absurdo. A gente, voltando, ser os curadores dos nossos filhos, mas eu vou muito mais além disso. Quando você fala que o filho da gente está com fone de ouvido, ouvindo dele, a gente o nosso, eu faço um convite para você, pai, que leva seu filho ou pega seu filho no colégio, faz uma playlist lá cara, a playlist mais louca que vocês imaginarem, a playlist minha e dos meus filhos, que todo dia eu levo aí pros colégios, vai tocar de tudo, desde trap, desde o meu rock, desde uma música mais, um melim da minha filha, mas o que eu entendo que é interessante, antes de você pedir para ele vir pro teu mundo, vai pro dele. Isso. E eu lembro muito, Aline, porque, cara, nunca usei maconha, mas eu adorava Planet Hemp. A porrada, a batida do Planet Hemp com rock, com rap, eu achava maravilhoso. Eu tenho certeza que meu pai, quando ouvia aquilo, falou assim, putz, cara, meu filho já tá usando droga. Você tá entendendo? Mas, assim, eu entendo que meu filho gosta do Teto, gosta dos novos do trap, e eu falo assim, cara, deixa eu entrar Tu ouve trap? Não. Olha. Cara, não, e uma loucura. É filho ou filho de 6 anos? O filho Já, tamo lá. Tá ouvindo trap. Vai dar o trap. Esse trap é o que, gente? Cara, É um hip hop mais lento e às vezes pode ser, sei lá, indo pra um funk com letra de funk. Eita. Mas Ei, é muito olha legal. mas olha o que é interessante. Eu tô escutando rap hoje em dia dele. É É o rap mas lá olha só, do youtuber que ele gosta. o que a gente tem que ter na cabeça? Porque essa molecada, eles têm o mundo deles e você tem que entrar, porque até quando eu tô ouvindo ele, que a gente tá ouvindo trap, eu vou dizer, olha, isso aqui quando ele tá falando que ele usou maconha. Isso aqui ele tá falando que ele usou cocaína. Isso aqui ele tá falando, uma Glock é uma arma. E você tem que explicar para ele, porque como eu tô dentro do mundo dele, ele tá aceitando. Falou, pai, é isso? Eu falei, pai, filho, é isso. Aí ele falou, então tá
bom. Coisa que a gente não sabia, né? Porque a gente ficava... A gente repetia. Não, olha só. A gente pegava e fazia dancinha da garrafa, indo até a garrafa, na boca da garrafa, e todo mundo rindo. E batendo palma, e ninguém sabia o que tava fazendo. E os pais Eu batendo dançava depois, na vez de palma. saber o resultado, eu não sabia o que era isso. Imagina. Mas assim, ó, Jeff, parabéns. Muito orgulho. Você é um exemplo. O Edu, e a gente tem a mesma coisa engraçada, a gente nunca falou sobre isso. Eu e o Edu e o Beto, a gente tem uma playlist nossa, nós três, que a gente ouve no carro, que se chama Playlist do Edu, né? E a última música que ele pediu pra adicionar foi esse rap do youtuber dele, que fala sobre Minecraft, que é um jogo de videogame. Então ele fala detalhes do Minecraft, o tridente, nananã e tal, não sei o quê. Aí eu, olha, filho, então é assim, né? O jogo faz isso, faz aquilo e tal. É uma coisa que eu não sei, mas porque eu tô no mundo dele, eu começo a descobrir. E porque eu tô no mundo dele, ele também entra no meu mundo. E essa troca, ela é muito importante. Óbvio que como pais, nós somos responsáveis por... Quando é uma coisa muito... né? A gente ser incisivo em algumas situações. Mas na maioria das vezes, quando a gente tá ali naquela posição de troca, de eu tô no seu mundo, você no meu, pra eu lhe entender. Essa empatia, ela funciona muito mais do que... aquela educação em que é isso e pronto, acabou, chega cala a boca, né? Então, eu acredito nisso, tá? Acho que tudo tem que ser um equilíbrio. Nós somos os adultos, né? Nós temos que ter equilíbrio. Mas hoje em dia, infelizmente, Jeff, que eu posso te falar, no consultório que eu vejo, não existem pais assim. Esses pais que você falou no início sobre eu... escolhi essa faculdade, meus pais estão ali e tal, meu filho, e aí, vamos pela eliminação, ainda não existe. Não é todos os pais que são assim. Os pais... Acabou a produção ainda desses pais? Acabou. Eles ainda é cobrado a criança. Os adolescentes que eu atendo são cobrados. Vai fazer medicina, vai fazer direito, sua avó fez, eu fiz, tu vai ter que fazer. Depois tu vê o que tu quer fazer, mas agora tu vai fazer direito. Agora tu vai fazer medicina. Vai fazer psicologia... O pai leva a menina pra psicologia, pra sessão de terapia. Psicologia não dá dinheiro, minha filha. Todo mês ele paga lá a sessão, mas ele não, psicologia não, minha filha. Tá vendo essa Lisa aqui? Eu te juro. Não, é um absurdo isso, psicologia não, você tem que ser médica, sua pontuação não é no Enem, no método lá, não sei o quê, você é... Então, hoje, infelizmente, ainda tem esses pais, ainda tem essas pessoas que não tem a opção nem de eliminar, porque a gente tem que focar naquilo. Pais que não querem te entender, que falam que você é uma geração mimimi, que você é geração fraca, que você não serve pra nada, que geração boa era deles, que era forte, que não tinha depressão, não tinha ansiedade, coitado, né? Tá aí, cheio de transtorno. Mas, infelizmente, ainda tem esses pais. Então, é difícil você... Eu acho que um dia eu vou... Tá aí, olha, eu vou fazer um podcast assim, não faça medicina. E vou trazer argumentos para os pais... Vai causar. Mano, eu acho que vale super a pena. Cara, super a pena. Não é? Eu vou dizer, olha, duas coisas que eu acho absurdo. E aí os pais vão querer me matar, mas eu vou dizer duas verdades. Primeiro, o menino que entra muito cedo na faculdade de medicina, com 16 anos. Cara, a família é toda maravilhosa. Eu chamei os meus melhores alunos que entraram com 16 anos e falaram assim, cara, tu tá saindo agora. Se tu voltasse atrás, tu entrava com 16? Nunca. Exato. Sabe por quê? Porque você vai começar a ver pessoas morrendo com 17 anos. Exato. Você tá preparado pra isso? A minha primeira aula de anatomia, abrindo lá o cadáver, 16, não, eu tava com 17, não, 16 pro segundo semestre, eu abrindo lá, cara, eu parei de comer carne por um tempo, porque, caraca, mano, sinistro. Não, é bizarro, então, além de um bom clickbait, é um bom conteúdo pro pai preparar. Mano, eu acho que já foi muito interessante. Vou trazer. Aline, você vem comigo? Pronto. Tô dentro. Agora vamos lá. Luiz, outra coisa que eu queria falar pra você, perguntar de você, a gente sabe que, a gente já falou aqui que existem bolhas, a gente já falou que existe a parte dos influenciadores, que cada um vai trazer, tem que trazer a coisa bacana. Eu acho que assim, eu acho interessante quando meu filho vê, vamos dizer, o Mr. Beast, cara, o cara é um fenômeno, cara. E o meu filho olha aquilo dali e ele já consegue enxergar e diz, cara, quanto de inteligência aquele moleque teve pra ele ganhar milhões, se não tiver bilionário já, o Mr. Beast. Né? Ele é o youtuber mais rico do mundo. Você tá entendendo? Mas assim, aonde também, às vezes, esse youtuber, esse influenciador, ele perde a mão,
onde às vezes ele fica refém do que ele faz, cara. Cara, eu acho que a primeira coisa é que boa parte dos influenciadores e youtubers, eles estão numa coisa que boa parte das pessoas, não vou falar só das pessoas mais velhas, boa parte das pessoas, elas deixam de estar, modo beta. Cara, o modo beta pra mim é a coisa mais importante que existe, que é o modo que você nunca tá pronto, mas você sempre tá testando. Testando. A gente não sabe o que é bom, o que é ruim. Só tem que testar. Em cima do teste, as plataformas, tu vai colocando conteúdo e tu vai ver a repercussão. Deu bom? Repito. Eu vou dar um exemplo bem simples. Um dos maiores youtubers brasileiros é o Felipe Neto. Cara, o que ele coloca? Mano, ele tem, sei lá, quase 40 anos. Ele fala sobre Minecraft por uma garotada de 12, 10... 6. O irmão dele, que é o Lucas Neto, cara, ele tem cabelo branco, mas pinta... Cara, é bizarro. Mas por quê? Dá audiência e ele vai fazendo até o máximo possível. O número começou a cair, reinventa. Essa reinvenção, quando a gente olha para uma grande empresa, eles não estão conseguindo fazer essa reinvenção. Não estão, pô. Por isso que eles estão pedindo a ajuda dessa galera que já consegue se reinventar para trazer essa cultura. Então, o primeiro ponto, o youtuber, qualquer tipo de youtuber que é sucesso, cara, ele tá testando o modo beta toda hora. E a plataforma consegue dar resultado. Coisa que a gente pode fazer isso testando, usando rede social, pô. Cara, meme dá certo? Dá certo, pô. Agora, tu quer ser... Aí a gente volta lá no começo. Tu quer ser reconhecido como o cara do meme? Faz sentido pra você como a tua verdade ser reconhecido como isso? Aí a gente começa a falar sobre estratégia de, cara, posicionamento. E aí a gente começa a brincar. Mas dá certo, pô. Dá certo. Eu quero ser reconhecido como um cara do meme? Nem ferrando, pô. Eu? Não, cara. Eu tenho que ser reconhecido como tal. É isso que eu vou ser, pô. Acho interessante você falar isso, até puxando do Maurício Meirelles. Eu vi eu não lembro mais quem foi do stand-up falando sobre a coisa. O cara cresce, ganha muito dinheiro, mas olha, às vezes, o pensamento. Muitas pessoas queriam estar no lugar dele por causa do dinheiro, por causa da fama. Ele falava assim, cara, eu fico pensando assim, tá, o mundo acabou, apocalipse zumbi, beleza? Cara, o que eu vou fazer? Acabou. O médico ele vai salvar a vida, o advogado e o engenheiro vai fazer, o arquiteto vai fazer uma casa e tal. E eu? Então, assim, é engraçado como as pessoas, a essência do que você faz é como você falou. Cara, meme, putz, cara, serve pra caramba, mas e aí? Eu quero ser visto como médico ou como cara do meme? Exato. Entendeu? Quando eu tava com 17 anos, eu sou bem nerd, né? Eu gosto muito de ler, muito de ler. Uhum. Teve um livro que eu li que, cara, foram 5 livros que eu li, que mudaram minha cabeça. O 4º livro que mudou a minha cabeça, ele fala mais ou menos o seguinte, cara, se tu morresse, as pessoas ao teu redor, os seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, a galera do trabalho chorariam pelo quê? Aí meu Deus, ferrou, né? Forte essa pergunta. E aí ele pega e conclui mais ou menos o seguinte, você pode modificar a percepção do que as pessoas vão lembrar de você. Porque a gente morre 2 vezes, né? Segundo o filme da Disney lá, né? A gente nem falou sobre isso, mas vamos lá. O filme da Disney, que a gente morre fisicamente e depois a gente morre quando a gente é esquecido. Tá. Então, se eu posso modificar como eu sou lembrado, né? Que tal ser lembrado por 3 coisas? Que é o máximo de coisas que a gente consegue decorar. 3 coisas. Então, daquele momento em diante, desde 2011, eu venho trabalhando o meu comportamento, os meus conteúdos, o meu convívio, as pessoas que eu convivo só por 3 conteúdos que eu quero ser lembrado. Se Deus me permitir as pessoas lembrarem por mim, que eu acho que eu tenho trabalhado bem. Empreendedorismo, marketing digital, hoje é marketing digital, e Amazônia, apaixonado pela Amazônia. São essas 3 coisas. Eu só quero essas 3 coisas, cara. Eu não quero o resto, eu não quero o mundo todo, não, pô. Só que essas 3 coisas já é um mundo todo. É muita coisa, então eu posso ir pro meme? Posso, mas não vai pro meu valor maior, que é não ser esquecido. Então, aí começa um negócio, a minha terapeuta, ela fez o negócio lá do TCC, como que é? Dos esquemas?
Terapia dos esquemas. Menina... Maravilhoso. Não, aí ela chegou É demais. Aí eu falei, gente, pra Sandra. É a Sandra. Ah, eu amo a Sandra. Aí a Sandra... aí eu peguei... A Sandra pegou... Sandra, eu indico tanta gente pra Sandra. Pois é, aí eu peguei e falei bem assim pra Sandra. Sandra, fiz lá o podcast e falei o teu nome. Ah, eu conheço e tal. Enfim, aí a gente tava... Ela apresentou os esquemas lá. Ela falou, não sei o que de grandeza. Eu falei, Sandra, eu quero ser lembrado, cara. Eu quero ser lembrado por coisas boas que eu fiz, pô. Aí ela se espoca de rir. Então, cara... É maravilhosa. Mas tem que ser. Maravilha. Olha só, a gente vai terminando, mas eu queria só falar sobre uma coisa. As pessoas quando falam muito sobre o YouTube e a internet, eu assisti nesse final de semana e eu queria deixar aqui que as pessoas consigam entender. Tem uma menina chamada Emily Vick, tá? Ela é uma menina que está completamente fora do padrão que a gente está acostumado. É uma menina que é mais gordinha, é uma menina que a beleza não é aquele padrão. E eu fui assistir com minha filha o show, e aí hoje em dia é horrível que a gente fica olhando pelo lado do marketing, né? De tudo que aquilo ali que foi feito. Eu fiquei pensando, olha que legal a gente ter um poder do digital, onde uma menina dessa nunca faria sucesso. Ela nunca lotaria um Estúdio 5. Por quê? Porque ela não era bonita como a Xuxa, ela não era que nem a Angélica, não era que nem a Mara Maravilha, não era... Os padrões que se colocavam... E eu fiquei olhando assim, cara, juro pra vocês, a felicidade de eu ver uma menina comum, cara, estando num palco, ser reverenciada Porque tem criatividade, né? Exatamente, porque é ela. E é até engraçado a autenticidade, porque no dia a dia dela, ela não passa a ser maravilhosa, pelo contrário, ela passa a ser chata. Os amigos dela, a brincadeira entre eles é que ela é chata. E eu falei assim, cara, olha o poder da gente, de quantas crianças podem ver assim, cara, não que ela vá ser chata, mas assim, cara, se eu for eu, dá bom. O personagem que eu dou mais gosto, personagem que eu digo assim, né, o youtuber que eu dou mais gosto é o Nathan. E ele também tem essa pegada de, eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu gosto de fazer pirueta, não sei o quê. E assim, ele incentiva muito as crianças a respeitarem o pai, a mãe, a aproveitarem a vida, fazer experimento em casa de coisas assim leves. Parece besteira, né? Mas não. E ele é um adulto. Mas as crianças lotaram o Estúdio 5 para ver ele, né? E é impressionante como esses jovens hoje, eles conseguem, seguindo a autenticidade deles, o que eles gostam, o eu deles, seguir assim, deu certo e eles continuam. Então, deu certo, né? Por quê? Porque eles são verdadeiros, eles são autênticos. Se você não é o que você parece ser, se quando você tem uma oportunidade, a sua máscara cair, você cai. Já era. Você tem que ser autêntico. E, infelizmente, a mídia social hoje, se você não tiver cuidado, você fica tentando se igualar, se conformar com o que aquilo ali está acontecendo, né? Com o que está botando para você. E não, você pode gostar de algo, seguir alguém, almejar um relacionamento, um corpo, um shape, um estilo de vida, o que você quiser, mas você tem que olhar para você e ver, isso funciona para mim hoje? É o que tem a ver com o meu propósito? Você tem um propósito de vida dele, ele tem 3 metas para alcançar, tem 3 valores que ele segue, que ele move, que motiva ele. Isso é muito forte, você trabalha muito isso na tua terapia, porque esse é o teu combustível. Quando tudo se perder, quando as coisas não estiverem indo como você quer, você volta de novo para os teus objetivos, para o seu propósito e vai ganhando energia para ir de outra forma alcançar aquilo. Meninas, vamos lá. Eu queria que vocês deixassem redes sociais para quem quiser saber mais. Luizinho, marketing, quem quiser saber sobre marketing. Aliás, não precisa nem colocar arroba, coloca no Google, qualquer rede social, Luiz Eduardo Leal, Luiz com Z, Luiz Eduardo Leal, em todas as redes sociais estarei lá falando sobre marketing. Fácil desse jeito. Luiz Eduardo é um nome tão lindo. O nome do meu filho. A vai ter dificuldade. A Aline Jaldi não vai ter dificuldade. Nem é difícil escrever. Aline Jaldi Ponte, Jaldi é Jaudi. Meu Instagram também, se você colocar no Google, pode me achar. Trabalho com muitos conteúdos sobre saúde mental, para tirar algumas dúvidas de vocês. Falo sobre ansiedade, sua melhor versão. Vamos lá, me siga, vou adorar compartilhar com vocês. Turma, se você gostou desse podcast, por favor, encaminha para os seus amigos. Se você ainda, pelo amor de Deus, se você chegou no final, você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, porque toda vez que subir um novo podcast, você vai ser avisado. No mais, beijo no coração, até o próximo Jeff Podcast.